Bom, então hoje nós vamos ver da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, parte 2, né? Na aula passada, anterior, nós vimos a parte 1 e agora nós vamos ver a parte 2. Vamos começar falando sobre o recolhimento à prisão, tá? Antes da pessoa ser recolhida à prisão, ele tem que exibir ao carcereiro o mandado de prisão. O carcereiro não pode levar na prisão e nem manter alguém preso sem um mandado, sob pena de haver a configuração do crime de abuso de autoridade previsto na Lei 4898/65. Então, ele será entregue cópia assinada pelo executor da ordem, no caso policial, civil ou militar, e apresentada a guia expedida pela autoridade competente. A guia expedida deve ser assinada por uma autoridade judicial. Devendo ser passado o recibo da entrega do preso. Passado o recibo estou te entregando aqui o preso, assina aqui. A partir daquele momento que o carcereiro assina, a responsabilidade pelo preso passa a ser do carcereiro, tá? Com a declaração de dia e hora, porque a partir daquele momento que ele passa a ficar preso, conta o prazo para a prisão temporária, conta o prazo de 81 dias para a conclusão, em tese, do processo, se ele estiver preso durante a instrução processual, tá? Em qual estabelecimento penal cumpre-se a prisão cautelar? A prisão definitiva, tá? É uma coisa, mas a prisão cautelar é outra. Onde é que se deve cumprir a prisão cautelar? Em cadeia pública. Portanto, o cumprimento de prisão cautelar em delegacia de polícia, em quartel da Polícia Militar, não é legal. Ele deve ficar preso em cadeia pública. Bom, por que eu explico isso? Porque qualquer um de vocês, mesmo não sendo advogados, pode utilizar uma ordem de habeas corpus para liberar uma pessoa que está presa sem que seja em cadeia pública. Recolhimento à prisão. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que estiverem definitivamente condenadas nos termos da Lei de Execução Penal. Uma outra coisa também que não se cumpre a nível de processo penal é que as pessoas provisoriamente presas por prisão cautelar, seja ela preventiva, seja ela temporária, elas não poderão, pelo menos não poderiam ficar presas junto com as pessoas definitivamente condenadas. Se a prisão cautelar é um meio e se a prisão definitiva é uma retribuição pela ofensa comprovada do ordenamento jurídico, uma não pode contaminar a outra. Uma pessoa presa, definitivamente, presume-se que ela já está muito mais maculada no seu caráter, na sua honra, na sua dignidade. Isso poderá influenciar na pessoa que está presa cautelarmente. Então, se uma pessoa presa preventivamente não pode ficar com uma pessoa que já está cumprindo pena por sentença transitada em julgado. Porque o traficante que já tem várias condenações, chega um cidadão lá que é primário, que está preso provisoriamente, existe a grande probabilidade dele ser imbuído, né? Ele ser iniciado na escola do crime. Ali passa a ser uma universidade do crime, aquela pessoa que foi preso pela primeira vez. Por isso que não se deve manter. E se você, evidentemente, tiver uma situação como essa, cabe a ordem de habeas corpus, né? A prisão é ilegal. Sobre a prisão especial, ela consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Não significa que eu tenha um estabelecimento próprio para cumprir a prisão especial. Não existe presídio de prisão especial. Existe um presídio e existe uma cela ou celas destinadas a presos para a prisão especial. Não há estabelecimento específico para a prisão especial. Este será recolhido em cela distinta daqueles que cumprem pena numa cela comum, aqueles que já estão cumprindo pena. Então, isso é prisão especial. E quem são as pessoas que têm direito à prisão especial? Os ministros de Estado, quer seja ministro da Saúde, quer seja ministro da Educação. Se eles forem
pegos, pilhados, praticando alguma corrupção, eles vão cumprir pena em prisão especial. Os governadores ou interventores dos estados, territórios, o prefeito do Distrito Federal e seus respectivos secretários. Chama a atenção que o governador do estado e os secretários estaduais, eles têm direito à prisão especial. Quando a lei fala em prefeito do Distrito Federal e seus respectivos secretários, não existe mais o prefeito do Distrito Federal. Quando o Código de Processo Penal foi criado, havia o prefeito do Distrito Federal. Hoje é o governador do Distrito Federal, né? Hoje são os deputados distritais. Essas pessoas têm direito à prisão especial. Seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Então, um prefeito, um vereador, têm direito à prisão especial. Os membros do Parlamento Nacional, deputados, senadores, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados, os deputados estaduais têm direito à prisão especial. Os cidadãos inscritos no livro do mérito, quando aquela pessoa ela é condecorada com mérito, existem vários estados que têm a comenda do mérito, aquela pessoa é inscrita no livro do mérito e, consequentemente, então, ele passa a ter direito a uma prisão especial. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí se inclui a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Mas atenção, não é qualquer militar. Aqui fala em oficiais das Forças Armadas, tá? Eles também têm direito à prisão especial. Também os magistrados, um juiz de direito, um desembargador, têm direito à prisão especial. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Então, todas as pessoas que são diplomadas por uma faculdade têm direito a uma prisão especial. Os ministros de confissão religiosa. Uma aluna me perguntou, mas professor, seria só o padre? Não, aí tem aplicação ampla. Eu tenho o pastor, eu tenho, por analogia, a pessoa que celebra o culto espírita, né? Então, todas as religiões que tem um ministro da confissão religiosa, essa pessoa vai ter direito à prisão especial. Também os ministros do Tribunal de Contas, tanto dos estados, quanto dos municípios, quanto da União. Essas pessoas, por serem ministros do Tribunal de Contas, têm direito à prisão especial. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado. Então, se você já foi jurado, você tem direito à prisão especial. Salvo quando da lista por motivo de incapacidade, ele sai da lista por motivo de incapacidade ou impedimento. Quando, por exemplo, ele é parente do juiz, que trabalha no júri, ele é parente do promotor, que trabalha no júri, ou ele pode ser parente de alguma vítima ou de algum acusado. Os delegados de polícia, os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. O delegado de polícia também tem direito à prisão especial. E eu coloco aqui os advogados, membros do MP e outros. Quando eu falo outros, significa que essa enumeração do Código de Processo Penal, ela não é taxativa, ela é exemplificativa. Por exemplo, não consta aqui a prisão especial do membro do Ministério Público, mas o membro do Ministério Público tem direito à prisão especial, está prevista em lei própria, que é a lei orgânica do Ministério Público. Bom, pessoas que têm direito à prisão especial. A pergunta é, onde não existe quartel, presídio especial, onde é que o cara vai ser preso? Essa que é a pergunta, né? Então, vai para uma cela especial ou a prisão é transformada em prisão domiciliar? Eu tenho duas hipóteses. Ou no presídio ele vai ser preso em uma cela especial, distinta daquela cela em que estão presos os presos comuns, ou, se eu não tiver, por excesso de lotação no presídio, uma cela onde ele possa cumprir a prisão especial, ele vai cumprir prisão domiciliar.
Ah, mas professor Franklin, a prisão domiciliar não é uma medida cautelar que só é aplicada para aquelas pessoas acima de 80 anos, né? Aquelas pessoas que estão com problema grave de saúde, mas por uma interpretação que foi dada na lei de execução penal, se eu não tenho o local para prender aquela pessoa em prisão especial, eu vou transformar em prisão domiciliar. Então ele vai ficar na casa dele, sobre determinadas condições. Ele só pode sair em determinado horário, ele não pode sair da residência depois de um certo horário. Pessoas que têm direito à prisão especial. Um detalhe que muita gente se esquece é o seguinte: depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cessa a prisão especial. O que significa isso? A prisão especial só é aplicada quando ela é cautelar, quando ela é instrumento. A partir do momento que aquela pessoa não tem mais o que recorrer, que a sentença transitou em julgado, cessa totalmente a prisão especial dele. Ele vai cumprir a pena no estabelecimento comum, tá certo? Outra coisa que vocês devem ter estranhado é a ausência do nome do presidente da República. Por que o presidente da República não está aí? Porque o presidente da República não pode ser preso cautelarmente, tá? O presidente da República não pode ser preso cautelarmente. Prisão em flagrante. Bom, a prisão em flagrante, ela é aquela que se dá na hora do crime ou logo após o crime. Como nós já tivemos oportunidade de ver, etimologicamente, o termo flagrante, ele provém do latim flagrare. Flagrare, em latim, significa queimar, arder, o que está queimando, o que está ardendo. É o crime que ainda está aceso, vamos dizer assim. Uma coisa que já aconteceu, que já esfriou, não é flagrante, tá? Então é aquilo que está acontecendo ou acaba de acontecer. A prisão em flagrante não mais subsiste como prisão cautelar. E eu explico isso. Com a reforma que nós tivemos na prisão, quando o juiz recebe uma prisão em flagrante, ele primeiro analisa, e nós vamos ver se a prisão é legal, se ela for ilegal, ele relaxa. Ele analisa se aquela prisão em flagrante existem requisitos para ele decretar a prisão preventiva. E também, se não houver requisito para ele decretar a prisão preventiva e ele puder aplicar uma medida cautelar, ele aplica. Porque pela nova regra, a prisão, a privação da liberdade é uma exceção e só deve ser levada a cabo se houver realmente uma necessidade imperiosa num crime que seja muito grave, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, por isso que ela não é mais uma característica de prisão cautelar, porquanto ela sempre dará lugar a uma prisão preventiva, quando for o caso de manutenção da custódia processual, ou ela será substituída por uma medida cautelar, ou, se for ilegal, a pessoa será colocada em liberdade. Então, eu coloquei aqui, bem didaticamente para vocês, algumas posições que o juiz pode tomar quando receber o APF. O que é o APF? Auto de prisão em flagrante delito, tá? Bom, então a primeira situação, número 1, ele pode relaxar a prisão ilegal. Ora, se a pessoa for presa em flagrante delito e não existir o flagrante delito, porque o crime não foi praticado, a pessoa não foi presa logo após o crime ou na hora do crime, não havendo flagrante, não há possibilidade dele ser preso em flagrante. A prisão vai ser relaxada. Ou também porque, nós vamos ver, e não se preencheram os requisitos do flagrante. Nós vamos ver a questão da nota de culpa, nós vamos ver que tem que ser ouvido o condutor, nós vamos ver que tem que ser lavrado pelo delegado de polícia, não pode ser lavrado pelo escrivão. Então, se houver alguma quebra dessas formalidades legais, a prisão em flagrante será ilegal, portanto, será relaxada. Número 2, ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva.
Tá? Ora, ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva se eu tiver algum preenchimento de algum requisito da prisão preventiva. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Primeiro tem os requisitos genéricos, que é o indício da autoria e prova da materialidade do crime, e depois eu tenho que ter os requisitos específicos, que é garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena. Então, ele pode converter o flagrante em preventiva e, se não for adequado o suficiente, outra medida cautelar. Ele só converterá em preventiva se realmente se tratar de um crime grave, cuja pena máxima deverá ser superior a 4 anos, em regra. Tá? Mas o ideal, pela nova sistemática, ele converter aquela prisão em flagrante numa medida cautelar, de comparecimento obrigatório a juízo para informar suas atividades, de não se ausentar do distrito da culpa, de prisão domiciliar, de monitoramento eletrônico. Então, hoje, a nova sistemática impõe que o juiz tente, de todas as formas, evitar a segregação da liberdade do indivíduo. Tá? Lógico, se for um crime grave, que houver necessidade da decretação da prisão preventiva, isso será feito. E, num terceiro momento, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Toda essa aula se retrata nesse nosso slide aqui. Ou eu vou falar de prisão, ou eu vou falar de medida cautelar, ou eu vou falar de liberdade provisória com ou sem fiança. Porque se o crime for afiançado, afiançável, eu posso pagar a fiança para responder o processo em liberdade. Uma outra forma da pessoa responder. Fundamento do flagrante. O flagrante, ele requer ordem escrita e só deve ser mantida quando necessária. Quando eu digo ordem escrita, é que o flagrante, na verdade, ele é reduzido a escrito. Se uma pessoa é presa em flagrante delito, isso deve ser convertido num documento escrito, que são os autos de flagrante delito. Né? E também só deve ser mantida quando necessária. Se não houver necessidade da pessoa ser presa em flagrante delito, essa prisão será transformada numa medida cautelar, ou se for afiançável, ele vai pagar a fiança e vai responder o processo em liberdade. Fundamento do flagrante: evitar a fuga do criminoso e, às vezes, para evitar consumação do crime. Hoje nós recebemos um BOC de 2 adolescentes que pegaram uma moto e, todos dois de capacete, atacaram uma moça que estava com uma bolsa da Louis Vuitton. Mas a bolsa era falsificada, evidentemente. Não era uma bolsa, porque tu sabes que a bolsa da Louis Vuitton é 20 mil, pelo menos lá na loja de Hong Kong que eu fui, era 20 mil reais. Bom, mas a bolsa, coitadinha, a bichinha tinha dentro da bolsa só um celular daqueles perereca de 70 reais, uma consulta médica, que a bichinha tinha ido uma consulta no SUS, e mais uns vale-transporte. Mas a bolsa era da Louis Vuitton. E os caras viram a bolsa e resolveram assaltar a mulher. Bom, o fato é que o fundamento daquela prisão, a mulher, assim que foi assaltada, eles passaram a levar a bolsa da mulher, acionou o pai dela, que logo acionou uma viatura, e a viatura saiu em perseguição e eles foram presos. Então, a prisão foi feita para evitar a fuga do criminoso. E, às vezes, também para evitar a consumação do crime. Porque o cara que estava na direção da moto já tinha antecedentes e estava utilizando a moto para praticar esses pequenos assaltos. Ele subia na moto, o compasso atrás, na hora eles passavam, viam umas mulheres assim com umas bolsas bonitas e assaltavam. Portanto, se vocês estiverem usando bolsas bonitas, cuidado, porque se for falsificada, tudo bem, mas se for original, cuidado, porque os ladrões estão aí mesmo. Bom, natureza jurídica. O auto de prisão em flagrante, gente, ele tem natureza jurídica dual. Por quê? Porque eu tenho o ato de captura e tenho o ato de lavratura do auto de prisão em flagrante.
A captura, gente, é um ato administrativo, porque a polícia, ela está, na verdade, praticando o exercício do poder de polícia dela. Já a partir do momento que eu tenho a lavratura em que eu passo a converter aquela situação em escrito, aquela prisão passa a ser processual. E como a polícia judiciária trabalha em tese para mandar aquele inquérito para o poder judiciário, é o judiciário que vai decidir se aquela pessoa ficará presa ou não, dependendo da situação. No caso de narcotráfico, atenção, que o que eu vou explicar agora é extremamente novo. E extremamente complexo também. Pelo seguinte, vamos lá. Se a prisão decorre de flagrante de tráfico de drogas, por exemplo, convertida em prisão preventiva, porque esse flagrante foi para o juiz analisou que se tratava de tráfico de drogas e decretou a prisão preventiva. Tá? Descabe a concessão de liberdade provisória, já que a Constituição Federal e a Lei de Drogas 11.343/06, ela não permite a concessão de liberdade provisória para os crimes de tráfico de drogas. Todavia, ressalto para os senhores que eu já vi essa novela antes. Quando a Lei de Crimes Hediondos, a 8.072/90, veio e disse que não se poderia conceder nos crimes hediondos liberdade provisória, houve quem recorresse para o Supremo, para o Superior Tribunal de Justiça, e começaram a sair várias decisões dizendo que uma lei não pode revogar a concessão do benefício da liberdade provisória, tá? Então, sob que fundamento? Sob o fundamento de que você impedir a liberdade provisória concedida pelo juiz, você está tirando o poder discricionário do juiz. Segundo, você impedir a liberdade provisória, você está ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana, porque você impede aquela pessoa de voltar ao convívio social, e voltar ao convívio social significa ele se ressocializar, que é uma das finalidades da pena. E terceiro, trata-se também da impossibilidade da individualização da conduta. Porque eu posso ter um traficante, que é uma pessoa que pratica o tráfico internacional, e posso ter um pequeno traficante, que na verdade é apenas um mero laranja, o aviãozinho da organização. E eu tratar os dois da mesma forma é totalmente desproporcional. Eu quero dizer para vocês que também o dispositivo que proibia a concessão da liberdade provisória na lei 10.826/03, que é o Estatuto do Desarmamento, caiu por terra. Então, é bem provável que futuramente nós tenhamos entendimento que mesmo que a prisão decorra de flagrante convertido em prisão preventiva, possa haver decisões que concedem a liberdade provisória. A regra é que, sendo o flagrante convertido em preventiva, não cabe liberdade provisória pela impossibilidade da lei de drogas, que proíbe a concessão da liberdade provisória. Tá bom. Mas, professor Franklin, se o cara... se a prisão dele decorre de prisão preventiva, tráfico de drogas, essa prisão preventiva foi decretada no curso do inquérito ou da ação penal, poderá ser, neste caso, revogada, e caso não subsistam os motivos da prisão preventiva. Vejam, eu tenho dois casos diferentes. Um, em que o juiz recebeu a prisão em flagrante, ele foi preso em flagrante, essa prisão foi convertida em preventiva, e essa preventiva, em tese, não pode ser convertida em liberdade provisória. Aqui não, ele não foi preso em flagrante. Foi aberto um inquérito para apurar o tráfico de drogas, foi aberto uma ação penal, em que ele figura como indiciado no tráfico de drogas, e ou no inquérito ou na ação foi decretada a preventiva contra ele.
Ora, a preventiva é decretada por garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da sanção. Não havendo mais os requisitos que subsistam, ela pode ser revogada. Então, professor Franklin, quer dizer que se o flagrante foi convertido em preventiva, não cabe liberdade provisória. Mas se ele respondia o processo em liberdade, foi decretada a preventiva, pode ser revogada a preventiva? Pode. Diga. Quando ele é preso em flagrante, só que abre um inquérito para apurar, mandam para o Ministério Público, o Ministério Público denuncia, aí ele fica como acusado, depois ele volta para o Ministério Público pedindo a revogação. Não, vamos com calma. Quando se abre um inquérito policial, ou você tem a oportunidade de lavrar o auto de prisão em flagrante, se ele for preso em flagrante, ou se ele não for preso em flagrante, você abre o inquérito, ele está em liberdade, você apura aquele crime. O que eu estou querendo dizer é, se esse flagrante delito for convertido em preventiva, eu não posso conceder, o juiz não pode conceder a liberdade provisória, por expressa disposição de lei. Se há um inquérito que apura o tráfico, nesse inquérito é decretada uma preventiva pelo juiz, não, se tem um inquérito, ele não está preso. Mas tem casos que ele está preso e o inquérito vai com ele preso. Não, mas aí eu tenho um flagrante delito. Vamos lá. Ele está preso por quê? Porque ele só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, se eu tenho um flagrante, ele foi preso em flagrante. Se eu não tenho flagrante e tenho inquérito, é porque houve um decreto de prisão preventiva contra o cidadão. Então, vai o inquérito com um decreto de prisão preventiva. Nessa hipótese em que houve um decreto de prisão preventiva no inquérito, eu posso revogar a prisão preventiva. O que eu não posso revogar a prisão preventiva é se a prisão tiver sido feita por flagrante e o juiz converteu o flagrante em preventiva. Tá? Bom, infrações de menor potencial ofensivo. A pergunta é, eu posso capturar uma pessoa, prender uma pessoa, deter uma pessoa, limitar a sua liberdade no caso de prisão em flagrante delito? Posso. Se for crime de menor potencial ofensivo? A resposta é, eu posso até lavrar, né, o TCO, mas não haverá prisão em flagrante delito, nem arbitramento de fiança, por expressa disposição de lei. Mas, se, contudo, todavia, no entanto, se o autor do fato se recusa, através de compromisso, a comparecer no juizado especial, aí sim lavra-se o auto de prisão em flagrante. Então, regra, menor potencial, o que é crime de menor potencial ofensivo? O que é menor potencial ofensivo? São aqueles crimes cuja pena máxima não é superior a 2 anos, né? Bora colocar aqui. Então, TCO, vou botar uma canetinha preta para todo mundo enxergar. TCO é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo e nas contravenções. Professor Franklin, o que é menor potencial ofensivo? Crime cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Tá? Então, menor potencial ofensivo se lavra TCO. A pessoa assume um compromisso de comparecer na audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, poderá haver a composição dos danos civis entre o autor e a vítima. Não havendo possibilidade da composição dos danos civis, poderá haver a transação penal. Não havendo a transação penal, tá? Lógico, se for crime
Condicionada à representação, a vítima tem que representar para o MP, para que o MP possa propor a transação penal. Não havendo a transação penal, eu vou ter a denúncia oral do MP. A lei fala em denúncia oral, geralmente convertida por escrito, né? E aí, eu vou seguir o trâmite do juizado especial, que é o processo sumaríssimo, né? Então, eu vou ter uma audiência concentrada,